das nações europeias, principalmente pelo Reino Unido, que interferia na política, na economia e interferia também até na cultura chinesa. A maior afronta aconteceu quando o Reino Unido vende na China uma substância entorpecente e altamente viciante chamada ópio. Infelizmente, esse seria o sonho, de muita gente hoje, que levou mais tarde às guerras do ópio, das quais a China saiu derrotada. Diante de toda essa situação, surgiu o Kuomintang, um partido nacionalista criado por Sun Yat-sen. Tinha o propósito de acabar com a exploração europeia. Acabar com a exploração europeia sobre a China e acabar com a monarquia. Porque a monarquia demonstrou ser ineficaz em acabar com essa exploração. Com a monarquia derrubada, é proclamada a República da China, com o Sun Yat-sen sendo o primeiro presidente. Influenciado pela Revolução Russa, surgiu em 1921 o PCC, Partido Comunista Chinês. E o principal fundador aí foi o ativista Mao Tse-tung. Com a morte de Yat-sen, quem assumiu a liderança do Kuomintang, com a morte de Sun Yat-sen, quem assume a liderança do Kuomintang é o militar Chiang Kai-shek, que com a ajuda do PCC reunifica a China, que possui regiões dominadas pelos senhores da guerra e regiões dominadas pelo Kuomintang e aliados. Em 1927, um ano antes de finalizar a reunificação, Chiang Kai-shek ordena o fim dos comunistas e entra em guerra com o PCC, dando início à Guerra Civil Chinesa. Em 1927, o Japão invade a China, almejando dominá-la. Então, a Guerra Civil é suspensa e o Kuomintang e o PCC eles se unem contra o Japão, mesmo não sendo capazes de derrotar o Japão. Em 1945, depois da destruição de Hiroshima e Nagasaki por causa das bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos, o Japão se rende e é expulso do território chinês. Em 1946, a Guerra Civil é tomada e tem fim no ano de 1949 com a vitória do Partido Comunista Chinês. E assim foi proclamada a República Popular da China. Chiang Kai-shek e o que restou do seu governo se refugiaram numa ilha chamada Ilha de Formosa, onde foi proclamada a República da China, que mais tarde se chamaria Taiwan. Em 1956, começaram as críticas ao governo de Mao Tse-tung, que como solução a essas críticas iniciou um movimento chamado Desabrochar de 100 Flores. Dava mais liberdade de expressão e mais espaço para críticas ao seu governo. Só que as críticas foram tão duras e negativas que ele iniciou uma perseguição que eram contra contra ele, o governo dele. E em 1958, Mao Tse-tung então inicia o grande salto para frente, que visava eliminar a propriedade privada, coletivizar a produção agrícola e substituir enormes áreas de plantio por pátios industriais. Mas esse projeto foi um fracasso. Foi tão grande que levou ao fracasso total da economia e milhões de camponeses morreram por falta de comida, Em 1966, o governo iniciou a Revolução Cultural Chinesa, que foi uma tentativa autoritária de doutrinar a população, procurando mudar completamente a cultura chinesa.
eliminar seus elementos capitalistas, livrar-se da influência ocidental e tornar o país completamente leal ao líder. Após a era de Mao Tse-tung, foi feita a abertura econômica do país ao capitalismo, implantando assim o socialismo de mercado. A gente passa agora a falar sobre a Revolução Cubana. Olha só que interessante, hein? A gente sai lá do meio do continente asiático e vem aqui para o continente americano. Só que nós vamos para uma grande ilha, né? Cuba, uma grande ilha. O que a gente tem que falar disso? Desde 1898, quando Cuba se tornou independente da Espanha, até 1959, quando era governada pelo ditador Fulgêncio Batista, esse governo de Cuba, ele pertencia aos Estados Unidos, né? A economia do país baseada na agroindústria açucareira, que era totalmente dependente da importação desse açúcar dos Estados Unidos. Então, aí no texto diz aqui, desde o início do século XX, Cuba era uma espécie de colônia norte-americana. Sim, os Estados Unidos sempre pensaram que eles são donos do continente americano todo, né? Havana, que é a capital, era chamada de Miami do Caribe. Aí tem umas imagens aqui, né, da Havana velha, da atual, né? Esse processo se originou a independência de Cuba em 1898, que se deu com grande interferência dos Estados Unidos, derrotando a Espanha. O que acontece? Entre 1956 e 1959, um movimento guerrilheiro liderado por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, entre outras pessoas, outros guerrilheiros, tomou o poder em Cuba, né? Aqui no nosso slide tem, ao longo de várias décadas, Cuba teve governos ditatoriais. Em 52, um golpe de Estado levou ao poder o sargento Fulgêncio Batista, que tinha lá as suas predilências aos Estados Unidos, porque ele era um governo corrupto. Durante muito tempo, ele foi um aliado fiel dos Estados Unidos e deu apoio ao golpe norte-americano. Porém, ele era um governo corrupto. Então, sendo um governo corrupto, não era bom para o povo de Cuba, né? Então, o que aconteceu? Esses líderes, Ernesto Che Guevara e Fidel Castro, implantaram um novo governo, confiscou isso, beleza? O que acontece? Em abril desse mesmo ano, ou seja, de 61, o objetivo, né, o Fidel Castro lá, o objetivo de derrubar o governo revolucionário de Fidel Castro, o governo dos Estados Unidos tentou invadir a Baía dos Porcos, no sul de Cuba. Só que essa ação fracassou, aumentando ainda mais as tensões entre os dois países. O que acontece? A tentativa de invasão levou Cuba a estabelecer em 62 uma aliança com o regime de Moscou, que se concretizou com a instalação de mísseis soviéticos na ilha caribenha. Mas o que acontece? Quando os Estados Unidos pararam de ter relação, né, porque Fulgêncio Batista saiu do poder e ficou Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Então, o que eles fizeram? Os Estados Unidos parou de comprar o açúcar de Cuba. Então, Cuba, nossa, ficou numa recessão louca. Aí, o que acontece? A União Soviética, então, passou a apoiar, porque eles passaram a ser socialistas. Quando a União Soviética passou a apoiar Cuba, os Estados Unidos falaram, então é assim? Beleza, a gente cortou relação. E quando eles falam de cortar relação, era financeira, econômica, era tudo. E Cuba, então, foi colocada nos países inimigos mortais dos Estados Unidos por conta disso, né? E aí, para piorar, Moscou colocou lá uns mísseis. O governo dos Estados Unidos reagiu decretando bloqueio naval a Cuba e exigindo a retirada dos mísseis, né? Esse evento ficou conhecido como a crise dos mísseis e criou um clima de tensão que, assim, na época o povo pensou que seria o estopim da Terceira Guerra Mundial, né? Aí, durante 13 dias, o mundo acreditou estar à beira, né, dessa grande guerra. Aí a ONU
conversou, amenizou os soviéticos concordaram em retirar, né, os mísseis de Cuba, com a condição de que os Estados Unidos tirassem da Turquia os mísseis, os armamentos nucleares e os mísseis que estavam todos voltados para a União Soviética. Olha só que interessante, né? E aí o que acontece? Fidel Castro ficou no poder muito tempo mesmo, quase meio século ele ficou no poder. E a crise dos mísseis ela foi superada, né? Mas o bloqueio econômico e político de Cuba perdurou por mais de 50 anos. Então, ou seja, enquanto Fidel estava no poder, ficou muito tempo. Acontece que, se eu não me engano, em 1991, se eu não me engano, Fidel teve problema de saúde, teve que sair do poder e o seu irmão Raul Castro entrou no lugar dele, né? Quando ele entrou no lugar dele, e aí Cuba ainda continuava lá nos países super mega inimigos dos Estados Unidos e assim por diante. Só que Raul Castro no poder e Ernesto Che Guevara morreu há muito tempo. Ernesto Che Guevara morreu no ano... Deixe-me ver aqui. Deixe-me ver. Em outubro de 1967 na Bolívia, tá? Conhecido também como Che. Então, muitas pessoas, né, têm ele como uma pessoa de exemplo a ser seguido. Para quem quiser ficar sabendo mais sobre Che Guevara, tem um filme, né, chamado Che. Aí vocês vão ver, tem a primeira parte e a segunda. Aí vocês vão ver a trajetória dele em Cuba, a trajetória dele no continente sul-americano. E vocês vão ver realmente quem foi ele, o que ele fez, qual que era a intenção dele, né? Que era criar outras Cubas dentro do continente sul-americano, né? O modo socialista de viver. Então, o que acontece? Raul Castro entrou no poder e ficou, né? Porque Fidel, depois de tantos e tantos anos, por problema de saúde, o que aconteceu? Na verdade, ele caiu, ele estava fazendo estava falando, né, a população, e se eu não me engano, na época, ele caiu do palanque e quebrou esse osso que a gente chama de bacia, né? Só que ele já estava, assim, bem idoso. Então, já sabe que a cura dele não foi boa, né? Aí, em 2015, quem estava no poder, porque quando houve essa tomada de poder, tirando o Fulgêncio Batista e entrando esses revolucionários, quem estava no poder na época nos Estados Unidos era John Kennedy. John Kennedy tinha uma visão tipo Barack Obama, né? Então, quando Raul, em 2015, né, já estava no poder, quem estava no poder nos Estados Unidos era Barack Obama, que é uma pessoa de visão aberta, que fez muito bem a esse país e a todos os países que têm relação, né, internacional com os Estados Unidos. O que acontece? Cuba, ela foi chamada para essa reunião, chamada... Ai, meu Deus, deixa eu lembrar aqui o nome. A Cúpula das Américas, porque Cuba não era considerado mais um país do continente americano por ser inimigo dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos achar que é dono integral de todo o continente americano. E aí, esse foi o maior quê da época, porque, assim, depois de mais de meio século, né, esse líder foi chamado para falar com o presidente dos Estados Unidos, e aí, então, a situação de Cuba começou a melhorar, né? Em julho de 2015, as embaixadas foram reabertas dos dois países e iniciou-se um processo de reaproximação entre eles. Beleza, meus queridos? Então, assim, para você que quer ler sobre, coloca aí a 7ª Cúpula das Américas, né? Porque, se eu não me engano, Cuba nunca tinha participado de nenhuma. E Barack Obama, então, chamou Raul Castro, né? E os caras, então, ficaram assim, as pessoas que são positivas, os críticos positivos, os críticos negativos, todos falavam assim, meu Deus, o que é isso, né? Cuba foi chamado, como assim?
para participar, então foi um grande quê no ano de 2015. Então você pode ler também sobre a 7ª Cúpula das Américas, beleza, meus queridos? Até a próxima!